Boa tarde a todos. Caiu aí, Rodrigo. Peço ao senhor secretário que faça chamada para a ordem do dia. Vereadores Alexandre Peixinho. Presente. Elinho Moreto. Kiyoshi Hirakawa, presente. Vitório Júnior. Professor Giovanni. Rodrigo da Imobiliária. Teixeira da Combloco. Beto Juarez. Professora Selma. Deia. Robertinho Iarque. Presente. Abner Segura. Biula. Peço ao secretário que dê andamento nos trabalhos. Segunda discussão. Projeto de lei número 65/2016. Assunto: estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2017. Autor: prefeito. Peço ao secretário que dê andamento nos trabalhos. Emenda número 60/2016 ao projeto de lei número 65/2016. Autor: Rodrigues. Emenda número 61/2016. Autor: vereadora Deia. Emenda número 62/2016. Autor: vereadora Deia. Emenda número 63/2016. Vereadora Deia. Emenda número 64/2016. Autor: Kiyoshi Hirakawa. Emenda número 65/2016. Autor: Kiyoshi Hirakawa. Emenda número 66/2016. Autor: Kiyoshi Hirakawa. Emenda número 67/2016. Autor: Kiyoshi Hirakawa. Emenda número 68/2016. Autor: Kiyoshi Hirakawa. Emenda número 69/2016. Autor: Kiyoshi Hirakawa. Emenda número 70/2016. Autor: Kiyoshi Hirakawa. Emenda número 71/2016. Autor: Alexandre Peixinho. Emenda número 72/2016. Autor: Alexandre Peixinho. Emenda número 73/2016. Autor: vereadora Deia. Emenda número 74/2016. Autor: professor Giovanni. Emenda número 75/2016. Autor: professor Giovanni. Emenda número 76/2016. Autor: professor Giovanni. Emenda número 77/2016. Autor: professor Giovanni. Como procedimento de votação após o projeto de resolução que foi aprovado nessa casa, primeiro votaremos as emendas para depois votar o projeto. Então, em discussão, as emendas número 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 76 e 77. Em discussão, as emendas de 60 a 77. Em votação, os vereadores que foram favoráveis à questão, os que forem contrários querem se levantar. Estão aprovadas as emendas de número 60 a 77. Justificativa de voto. Justificativa de voto, o vereador Rodrigo da Imobiliária. Apesar desta aprovação destas emendas, dependendo da votação, elas poderão ser prejudicadas, porque o corpo principal, que é o projeto, de acordo com o parecer técnico, recebeu parecer desfavorável, então acaba tendo que aguardar outro projeto para que, se caso for necessário, que se inclua novas emendas nesse novo projeto, se caso for rejeitado o projeto. Ok.
Obrigado. Mais alguém quer fazer justificativa de voto? Não. Então, agora passaremos à discussão do projeto 65/2016. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador professor Giovanni, por 15 minutos. Eu só gostaria que fosse lido o parecer do consultor de orçamento estatístico. Pois não, peço para que seja lida já. Senhor presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, em atendimento ao pedido formulado por esta presidência, passamos a analisar a Lei Orçamentária Anual enviado pelo Executivo para o ano de 2017. Como já mencionado em anos anteriores, o prefeito municipal de Mairinque, ao elaborar o orçamento, desobedeceu ao que foi determinado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada por este Legislativo. Dentre os 3 instrumentos de planejamento orçamentário, a LOA é o último e deve retratar as diretrizes aprovadas anteriormente, que, sua vez, tem que ter compatibilidade com o PPA. Nesta peça, é estimada as receitas que se pretende arrecadar durante o ano, além de fixar os gastos a serem realizados com tais recursos. A LOA contém 3 orçamentos previstos na Constituição Federal: orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde, e orçamento de investimentos das empresas estatais. Aliás, é isso que o artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto de lei orçamentário anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, sendo vedado o início de programas ou projetos nela não incluídas, não podendo, para tanto, existir, como forma de planejamento, nenhum investimento cuja a execução ultrapasse o exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Vê-se dessa forma que a LOA tem que ser compatível com a LDO e o PPA, e por essa razão impossível a análise da presente peça apresentada, mas claramente está incompatível nos termos da legislação. Sendo o sítio do Ministério do Planejamento, a LOA deve ser compatível com a LDO, e no presente caso entendemos que não está. O PPA, juntamente com a LDO e a LOA, são leis instituídas pela Constituição Federal, artigo 165, 165 da LDO, que deve ser compatível com o PPA. Estabelece, entre outros, o conjunto de metas e prioridades da administração pública federal e orienta a elaboração da LOA para o ano seguinte. A LOA contempla os orçamentos fiscal da Seguridade Social e investimentos das estatais. O seu vínculo com o PPA se dá por meio dos programas e das iniciativas do plano que estão associadas às ações constantes da LOA. Deve haver, portanto, uma compatibilidade entre o PPA, a LDO e a LOA. Contudo, vale ressaltar que a abrangência do PPA e da LDO vai além da dimensão orçamentária. A proposta de plano plurianual deve ser elaborada pelo Poder Executivo durante o primeiro ano de mandato do Presidente da República e após a votação no Congresso e a sanção presidencial. O plano deve orientar a ação de governo. Uma das coisas que estabelece a Lei de Diretrizes é determinar que o Poder Executivo cumpra as normas constitucionais e que mantenha o equilíbrio das contas públicas e, logo, na Lei de Orçamento, é descumprida a separação dos poderes. Não se deve afastar desse tema a incidência do princípio da legalidade, esculpido no artigo 5º do Código Federal, da Constituição Federal de 88. Ele é a expressão maior do Estado democrático de direito, sendo a garantia da imparcialidade e igualdade, afastando as decisões pessoais. Maria Silvia Zanella de Pietro ensina que é aqui
que melhor se enquadra aquela ideia de que, na relação administrativa, a vontade da administração pública é a que decorre da lei. Lino Martins da Silva leciona que o princípio da precedência está inserida nas leis de diversos países e é o que estabelece a necessidade do orçamento estar aprovado antes do início do ano financeiro a que se refere, 2013, página 1. Ainda quanto à importância da LOA, cumpre ressaltar o voto do ministro relator, Carlos Aires Brito, no âmbito da ADI 4049, cujo julgamento ocorreu em 5 de 11 de 2008, que aponta o lugar de destaque ocupado pela lei orçamentária no andamento jurídico pátrio, que, em se tratando de lei orçamentária, avulta um traço peculiar. Abaixo da Constituição, não há lei mais importante para a administração pública, porque o orçamento anual é o diploma legal que mais influencia o destino de toda a coletividade administrativa. Ora, emendas foram suprimidas e outras tiveram o seu valor reduzido, e dotações orçamentárias foram reduzidas e outras aumentadas, sem qualquer motivação. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é a lei que antecede a lei orçamentária, que define as metas e prioridades em termos de programas a executar pelo governo. É ela que orienta a elaboração da lei orçamentária anual, dispõe sobre alterações na legislação tributária, estabelece a política das agências de desenvolvimento. Essa conduta já foi mencionada em pareceres dos anos de 2015 e 2016, onde as emendas aparecem no orçamento com valor de R$1.000, mesmo tendo sido destinado pela Câmara Municipal outros valores, o que impede a realização do pretendido pelo Legislativo. Se houve uma diminuição no montante a ser arrecadado e as despesas em pelo menos 2 unidades orçamentárias aumentaram, outras unidades perderam recursos e não se mencionam quais é o motivo dessa diminuição. Importante para que fique claro que o que se pretende realizar no ano seguinte é o que foi deliberado pelo Legislativo e depois sancionado pelo Executivo, atendendo assim às propostas discutidas em audiências públicas. Tem-se como certo que o que aqui foi exposto não tem juízo de valor, somente de verificação objetiva, e assim opina pela rejeição do presente projeto. É o nosso parecer. Mairink, 21 de novembro de 2016, Gilmar Luiz Bellini, consultor orçamentário e estatístico. Pronto, vereador. Mais alguma coisa? Tá. Mas, encerrou a palavra do senhor? Tá. Então, continue em discussão o projeto Peço a palavra, senhor. 65/2016. Com a palavra por 15 minutos, o vereador Rodriguinho. Rodrigo da Imobiliária. Houve 2 audiências públicas aqui nessa casa, participação da população, e o que foi apontado foram várias situações, inclusive até por uma análise de pessoas que participaram. A falta de participação da população é uma delas na formação do orçamento, no qual eu estou trabalhando em cima disso para que a próxima gestão faça atenda a uma demanda onde o poder público consiga fazer com que a participação da população aumente na formação da LOA, como, por exemplo, hoje acontece na questão da cultura, onde se elegeu membros de vários setores para representar o que vai ser feito com esses recursos. A ideia é que se faça uma mesma setorização, onde eleja delegados de munícipes, para que eles elenquem as prioridades de tal bairro, ou seja, cada bairro é um setor e cada bairro tem as suas dificuldades. A ideia de se fazer um projeto de orçamento participativo surgiu numa dessas audiências. Por quê? Porque houve vários questionamentos. Por que o prefeito reduziu a assistência social de 10 para 3 milhões e aumentou a verba de gabinete dele de 2 para 5? Então, o orçamento hoje fica muito na mão apenas do Executivo e vem para o Legislativo aprovar. E tem quase nada de participação da população. A ideia que eu tento abordar aqui
é a ideia que foi se obtida nessas audiências. Para que a gente consiga formar esse orçamento junto com a população que realmente sabe onde pega mais, fazendo análise de campo, mas esse tipo de situação só pode acontecer se caso for aprovado um projeto onde a gente consiga colocar diretrizes sobre questões orçamentárias. No caso dessa lei orçamentária, hoje, acaba sendo prejudicada, apesar de aprovadas as emendas, porque ela hoje sofre de uma inconsistência com relação à lei de diretriz orçamentária, conforme foi apontado pelo nosso consultor técnico. Então, acaba que ficando prejudicada a votação dessa LOA, por se tratar de uma LOA que vem com erros, e, com certeza, o prefeito terá alguns dias para consertar esses erros, mandá-la de volta, aí abre prazo para nova audiência, nova análise, e assim, quando o orçamento estiver correto, por que não ser aprovado? Já aconteceu isso nessa legislatura, pelo menos umas 3 ou 4 vezes, onde o orçamento veio para essa casa e o prefeito teve que consertar o orçamento. Ou perto disso, não chegou a sanar 100% dos problemas, mas deixou perto do aceitável. Hoje, essa lei não prima pela aceitabilidade dela. Então, o que eu peço para que Vossas Excelências adotem? A rejeição desse orçamento hoje, para que ele venha certo, para que a gente vote de forma correta. É o orçamento de nossa cidade, correto? Que tem que ser aplicado de forma correta. Fica aqui as minhas considerações. Continue a discussão, o projeto 65/2016. Eu vou fazer uso da palavra por 15 minutos. Tem 2 emendas que eu acabei de votar a favor, 2 emendas da minha autoria, e deixo bem claro, o meu posicionamento é em rejeição ao projeto. Aí pode haver um questionamento. É que o projeto está muito errado. Muito errado. E por que eu aprovei a emenda? Para que fique registrado. Porque, de repente, no dia da audiência pública, a população, dependendo do horário, não pode vir. É para isso que a população nos elegeu. Para representá-los. Então, o que acontece? Não dá para vir, então, se não vem ninguém, o projeto continua andando. Então, eu representei algumas pessoas que me procurou através de 2 emendas. E não vejo problema nenhum em rejeitar o orçamento que está em desacordo com a LDO, com a Lei de Diretrizes. Por quê? Porque o prefeito passou 4 anos tentando fazer e só errou. E agora, saindo, errou novamente, em não incluir as diretrizes aprovadas pelo Legislativo. Que não é nenhum absurdo. Ainda agora, em reunião ali com alguns vereadores, discutiu em relação à quadra, discutiu em relação a outras coisas, a PAI. O que a gente vê? Que tem, sim, essa discussão, essa dia, o projeto sendo rejeitado hoje, ele pode vir um novo projeto a qualquer momento, e o Legislativo está aqui à disposição para apreciar e aprovar um projeto correto. Se é um projeto simples, pequeno, está aqui, ó. Eu não tenho aqui certinho, mas basicamente, aqui, ó, mais ou menos com 2/3 do projeto está numa folha, 200 folhas. Não dá para corrigir tudo. Por isso, eu sou a favor da rejeição, para que o Executivo entenda as demandas, inclusive possa já, na próxima orçamento que ele mandar, já incluir no seu projeto as demandas das nossas emendas. E isso ele pode fazer ou não.
Vai da vontade dele de atender as demandas, que daí não precisa. Agora, a lei de diretriz ele tem que incluir. E isso ele não fez. E como eu venho falando, projetos corretos aqui são aprovados. Projetos com falhas, para não dizer que erraram tudo, são rejeitados. E o orçamento ele tem uma coisa muito interessante, ele não depende de 90 dias para voltar o orçamento para essa casa. Se ele corrigir o que está em desacordo com a LDO, ele pode protocolar amanhã. Vai abrir os prazos novamente e nós vamos votar. Nós temos dezembro inteiro, embora a última sessão ordinária nossa é dia 5. Mas se ele fizer essa correção e protocolar até sexta-feira, de repente, aí, cumprindo o calendário, a gente possa votar isso aí no mês de dezembro. Então, não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui. Basta o prefeito querer, pelo menos na hora de ir embora, acertar e deixar organizado, independente de quem seja o prefeito que vai assumir, ou até ele mesmo, como ele disse. Peço a parte, presidente. Eu estou com uma parte, vereador. Eu só queria a informação, assim, como que fica as emendas foram aprovadas hoje? Elas foram aprovadas para esse orçamento. Aí fica prejudicada essas emendas? Com certeza, vereador. Aí tem que apresentar novas emendas novamente e tal, né? Exatamente. O que acontece, vereador? É que essas emendas foram aprovadas, incluídas, para que o prefeito saiba da demanda, para que não precise fazer novamente as emendas. As emendas são vontade da população. Se ele quiser já contemplar com as emendas no novo orçamento, ele vai ficar sem emendas. É só isso. Por isso que foi feito este entendimento em aprovar as emendas, para que fique registrado nesta casa. Porque tinha a opção de arquivar as emendas para não aprová-la. Mas não foi isso que foi feito. Foi feita a votação e aprovada todas as emendas, para quê? Para que possa ficar registrado nessa casa a vontade da população que veio aqui nos procurar. Essas emendas são para isso. Entendeu? Então, fica registrado aqui, com certeza elas serão arquivadas junto com o projeto, se o projeto for rejeitado. Então, por isso, eu sou pela rejeição do projeto, para que o projeto venha realmente correto para esta casa. Certo? Se mais alguém quiser a parte, ninguém mais querendo a parte, eu encerro a minha palavra aqui. Continua em discussão o projeto 65/2016. Ninguém querendo fazer uso da palavra, peço ao senhor secretário que faça chamada para a segunda discussão do projeto 65/2016. Chamada nominal. Votação da segunda discussão, projeto de lei número 65/2016. Vereadores, Alexandre Peixinho. Rejeito. Elinho Moreto. Kiyoshi Hirakawa. Rejeito. Vitório Júnior. Rejeito. Professor Giovanni. Aprovo. Rodrigo da Mobiliária. Rejeito. Teixeira da Combloco. Aprovo. Beto Juarez. Professora Selma. Aprovo. Deia. Aprovo. Robertinho Yark. Rejeito. Abner Segura. Biula. Aprovo. O projeto 65/2016 foi rejeitado por 6 votos a 4. Então, o projeto está rejeitado, o projeto 65/2016. Justificativo de voto? Justificativo de voto, o vereador professor Giovanni. Por 3 minutos. Eu votei favorável ao projeto. Nas discussões internas, eu deixei claro o que eu penso. Quando a gente fala em LDO, eu entendo que são diretrizes, e as diretrizes são para direcionar. Mas quando o executivo vai compor o projeto, ele nem sempre consegue cumprir aquilo que está dentro das diretrizes, né? Portanto, o que nós achamos que podia ser corrigido através de emendas, eu fiz as minhas, a vereadora Deia fez as dela,
Então, cada vereador aqui pôde, o vereador que hoje fez diversas, corrigir o orçamento, e eu me lembro quando o doutor Cláudio estava nessa casa, ele teve esta fala: este é o momento em que os vereadores têm para corrigir o que eles acharem que está falho no orçamento, e não para rejeitar o orçamento como um todo. É dessa forma que eu entendo, eu fiz as minhas emendas, e é uma pena que o projeto todo tenha sido rejeitado, porque vai ser novamente um trabalho a ser feito por algo que eu acredito que nós poderíamos ter corrigido por aqui. Quando se fala que o orçamento está todo errado, não é verdade. O que eu vejo que o nosso consultor chama de incompatível, de inconsistências, que não foi apontado no parecer, portanto, para mim é um parecer vago, não é? São essas inconsistências que nós poderíamos ter corrigido, como vereadores, legisladores, nós poderíamos ter corrigido neste momento com as nossas emendas, e aí sim, o Executivo teria que incluir essas emendas e acertar o orçamento de acordo com as nossas emendas. Por isso é que votei aprovando o projeto, porque acredito que ele estava possível, né? Era possível de ser aprovado e ser corrigido através das emendas. Obrigado. Justificativa de voto. Justificativa de voto. Só eu quero fazer uma correção aqui, que eu fiz a leitura errada aqui, e, na realidade, o projeto ficou com 5-5, a votação. 5 a favor e 5 contra. Eu quero deixar registrado. Só que esse projeto ele precisa de 9 votos, 2/3, para ser aprovado. Então, é só fazendo uma correção, que o último X aqui estava meio... E aí, 5-5 ficou as votações. Então, só para fazer essa correção, e ele ficou rejeitado, porque precisa de 2/3 para aprovação. Então, fica aí registrado esta correção. Justificativa de voto por 3 minutos, o vereador Teixeira da Comprova. Eu quero justificar a minha posição do meu voto, baseado justamente nisso que eu ia falar, em muitas conversas jurídicas aqui na Câmara, que, inclusive, do doutor Cláudio, quando aqui estava, hoje mesmo falando com o João, baseado em todas essas informações dele, que o orçamento não é para ser rejeitado. Ele nunca concordou com a situação de se rejeitar o orçamento. E ele sempre esteve explicando que o momento de corrigir o orçamento era justamente esse momento. De corrigir a lei através das emendas. Então, não tem por que ser rejeitado alegando erro, porque ele falou que com emenda você pode fazer a adequação do jeito que você achar que merece no orçamento e ser aprovada pelo plenário da Câmara. Então, foi baseado nas informações jurídicas da Casa que eu votei favorável. Não considero que tenha, não vou dizer assim que também que esteja todo errado, possa ser que tenha alguma diferença mesmo, tem o consultor orçamentário que apresenta, através do parecer dele, o que ele acha que está desconforme com o orçamento. E, através das emendas, pode ser corrigido. Então, foi essa a minha atitude de votar favorável. Justificativa de voto. Continue. Justificativa de voto. Vereadora professora Selma, o primeiro justificativo de voto por 3 minutos. Obrigada. Eu também já havia votado em primeira discussão. Eu acho que nós tivemos um tempo suficiente para corrigir, se tem algum erro. Nós tivemos um tempo suficiente, todos nós aprovamos em primeira discussão, e, após isso, nós tivemos esse tempo para discutir. Se tem alguma coisa, a gente subia lá em cima, como o professor Giovanni já fez várias vezes, para tentar consertar o erro, corrigi-lo. Então, eu também fico sentida também da gente não ter aprovado já hoje, né, esse orçamento, para que, no próximo ano, o prefeito já comece com o orçamento aprovado e tocando as demandas necessárias para a cidade. Justificativo de voto. Obrigada. Justificativo de voto, o vereador Robertinho Eca, por 3 minutos. Eu rejeitei
porque eu já, de minha autoria, eu tive já mais de 50 emendas. Eu não vejo que emenda consiga consertar as falhas desse projeto. Então, eu rejeitei justamente por isso. Das minhas mais de 50 emendas que eu tive nesses 4 anos, nenhuma foi tocada à frente, nenhuma foi dado conta. O que ocorreu, muitas delas, de 50 mil, de 30 mil, de 100 mil para outras entidades, elas voltavam com o valor de R$1.000. E mesmo assim não era usada. Também não dá para usar R$1.000, né? Mas eu não acredito que emenda possa tirar as falhas do projeto. Por isso que eu votei, por isso eu rejeitei. Obrigado. Justificativa de voto por 3 minutos, vereador Rodrigo da Imobiliária. Quando se trata de questão orçamentária, a gente deve seguir o parecer jurídico orçamentário. Então, é incongruente falar que apesar de eu respeitar muito a pessoa do consultor jurídico, a gente tem que se pautar pela questão orçamentária. É incongruente se falar de uma questão jurídica de um processo orçamentário. É lógico que se tiver uma questão jurídica dentro do processo orçamentário, o consultor jurídico se manifestará acerca das questões jurídicas, que seria, no caso, metodologia da ciência, da formação do processo, enfim, como se monta uma lei orçamentária. O que nós estamos discutindo aqui é questão de orçamento, então cabe ao consultor orçamentário dar o parecer, nos municiar de informação, que eu acredito aqui que a maioria dos vereadores não tem conhecimento técnico e nem formação de questões contábeis e orçamentárias. Eu vejo aqui professores, eu vejo aqui membros da sociedade em geral, engenheiros, mas consultor orçamentário a gente tem um aqui na casa para nos orientar, correto? Então, o que foi seguido foi o parecer do consultor orçamentário dessa casa, onde ele fala das incongruências do projeto, visto que não é apenas uma questão da lei de diretrizes, sim da PPA também, que isso não foi sanado em ano nenhum. Diga-se de passagem, a PPA, que foi aprovada por nós no começo dessa legislatura, não foi ainda 100% obedecida. O prefeito sabe disso. Ele fez uma PPA para colocar numa moldura, mas na prática não funcionou. E tem mais uma outra questão. Meu mandato termina dia 31 de dezembro. Se for necessário vir aqui até dia 31 de dezembro para votar, eu vou votar. Eu não estou preocupado em sair de férias. Eu não estou preocupado mesmo. Sendo que eu vou ficar aqui também mais 30 dias. É minha obrigação fazer o meu trabalho. E o prefeito Binho tem que fazer o trabalho dele. Ele tem a obrigação dele. Agora, se ele não quer fazer o trabalho dele, o problema não é meu. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Então, o meu trabalho hoje foi de analisar, fiscalizar e votar de acordo com os trâmites desta casa. Agora, o prefeito que cumpra com a parte dele, corrige o projeto. Muito obrigado, vereador, pela conclusão dos seus 3 minutos. Eu também vou fazer justificativa de voto, bem pura e simples. É fácil, como a vereadora professora Selma falou, para que a gente saia daqui e ir lá pedir para o prefeito incluir isso ou aquilo. Uma que eu sou vereador de oposição. Não tem que ficar pedindo nada para o prefeito. Tem que fazer o meu trabalho nessa casa de leis e fazer as leis para que sejam cumpridas. Outra, nós estamos rejeitando porque ele não cumpriu a lei. Então, eu não tenho que ficar pedindo para ele incluir isso, toda hora sair correndo, faz isso, faz aquilo. Nós fazemos através de emendas, como diz o vereador Teixeira. E aprovamos ou rejeitamos o projeto. Está registrado. Se ele quiser usar as emendas que foram aprovadas aqui para incluir, tudo bem, senão colocaremos emendas novamente. Certo? Agora, falar que tem que ir lá, pedir, a hora que tiver um negócio errado, eu não sou professor para ficar corrigindo prova.
eu não sou mestre de obra para ficar olhando. Eu tenho quem faça isso, que são os consultores jurídicos, orçamentários, que nos orientam para que a gente como proceder e o que está certo e o que está errado. E foi respondendo o vereador Teixeira da Combloco também, não é feito a correção através de emendas, porque o programa e todos os arquivos do orçamento fica na prefeitura. Não tem nessa casa os arquivos. Aqui, nós não temos que ficar mexendo nos arquivos e incluindo folha ou tirando folha. Aqui nós fazemos emendas. Chega aqui, corrigimos. Se tiver mais de 50% errado, manda de volta. Corrige lá. Esse é o serviço deles, eles ganham para isso. Senão, o orçamento era feito pela Câmara e não pela Prefeitura. Se for para nós corrigir mais de 50% do orçamento, nós faríamos orçamento pela Câmara e não pela Prefeitura. Por isso, todo o programa e todos os arquivos da lei orçamentária fica lá no departamento deles. Lá. Não tem nada a ver com a nossa. Aqui vem, a gente lê, vê se está dentro da lei, aprova, rejeita, faz uma emenda para pequenas correções. Se for para nós fazer o projeto para ele, volta a falar. Temos que alterar a Constituição para que o orçamento seja feito a partir de agora pelo Legislativo. Não é possível isso. O orçamento tem que ser feito pelo Executivo. As diretrizes também vêm dele. A gente faz uma ou outra colocação através da demanda das regiões e dos munícipes que vêm pedir para a gente. PPA, a mesma coisa. Então, não confundimos espinafre de caçarolinha com espingarda de matar rolinha. Tá? Boa tarde a todos. Encerro aqui a minha justificativa de voto. Em ordem. Questão de ordem, vereadora professora Selma. Não, vereador, só quero dizer que, excelentíssimo, é uma pena o senhor não ser professor, porque é maravilhoso de prova. Eu gostaria muito. Agora, voltando aqui, o projeto já foi encerrado. Antes de encerrarmos esta sessão, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 projetos de interesse dos munícipes. Que fique bem claro, foi protocolado dia 24, às 15h22. E essa Casa de Leis tem se esforçado, como vocês têm visto, várias semanas, marcando extraordinária, para que não fique. Principalmente porque tem aqui, ó, manda praticamente no apagar das luzes, projeto de R$1.000, projeto de R$50.000, mais um projeto de R$20.000. Isso aqui é saúde, despesa, pronto-socorro, R$50.000 para atendimento, só que para me ver aqui. Materiais de enfermagem para atendimento da rede do pronto atendimento. Aqui, para pagar o pronto atendimento, final do exercício. Para pagar os médicos plantonistas, R$537.000. Então, esta Casa de Leis vem trabalhando e agilizando o nosso trabalho. O nosso caso não é ficar corrigindo o projeto e nem perder tempo em fazer o serviço que é do prefeito. A nossa parte é pequenas correções através de emenda e fazer leis para que ele cumpra, embora faz 3 anos e 11 meses que ele não cumpre as leis. Então, o que eu quero falar para vocês? Eu vou marcar uma extraordinária após o encerramento dessa sessão ordinária. É a 80ª, então fica marcado, após o encerramento dessa sessão ordinária, a 83ª sessão extraordinária para deliberarmos a primeira discussão do projeto 82/2016, 83/2016, 84/2016, 85/2016 e 86/2016. Fica
convocada uma sessão extraordinária após o encerramento desta sessão ordinária para a discussão desses projetos que eu acabei de enumerar para vocês. Então, está encerrada a presente sessão.